Ora, depois nós que estamos sabendo o que é que nos trouxe aqui, o que é que nos internou aqui, por que é que a gente está no planeta, vamos começar a pensar, por que é que a gente não tem paz? Por que é que a gente não é feliz? Eu estou num mundo criado por Deus. Eu sou uma criatura de Deus. Eu tinha tudo para ser feliz. Eu tenho tudo para ter paz. Mas por que é que eu não tenho paz? Porque eu não aprendi a ser pacífico. E aí eu digo, perdi minha paz quando meu marido foi embora. Perdi minha paz quando morreu meu filho. Perdi a paz quando perdi o emprego. Então essas coisas que a gente perde são as coisas que não eram nossas. A gente as detinha, mas não as havia assimilado. E por que isto? Porque não aprendemos a viver de conformidade com a verdade que a gente já conhece. A gente perde a saúde porque não a preserva. Enquanto nós temos saúde, ainda a gente não é saudável moralmente, emocionalmente. Ah, eu tenho saúde, eu posso virar à noite. Aí a gente vai queimando, porque nós desconhecemos a carga de fluido vital com a qual reencarnamos. Há pessoas que farreiam a vida inteira, se intoxicam a vida inteira e morrem nonagenárias. Mas há outras que, se fizerem a mesma coisa, elas vão morrer aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, deixando muita coisa por fazer. Os excessos de toda ordem, nós cometemos. Desde os excessos da mesa, aos excessos da brincadeira, aos excessos da alegria, porque a nossa alegria ainda não é a alegria da pessoa alegre, é a alegria da pessoa que tem alegria. Ah, eu vou tomar uns birinates para ver se eu me alegro um pouco. Olha só, é postiço, porque o alcoólico me excita e eu fico fazendo momice, imaginando que isto seja alegria. Isto é momice. Diriam os cariocas, é pagar mico. Porque a gente faz aquele monte de tolices, porque a gente está com a mente desarrumada, aí passou o efeito etílico, eu volto à minha tristeza outra vez. Eu volto à minha depressão outra vez. Então o alcoólico é um estimulante. E se eu preciso de um estimulante, é porque eu não sou aquilo. Eu estou simulando, graças a um efeito de uma droga. Da mesma forma que uma pessoa depressiva vai ao psiquiatra e o psiquiatra lhe dá um remédio para manter o seu humor num estado melhor. Assim fazemos aqueles que usamos os birinites, os aperitivos, para ficar alegre, ficar contente. Aí tem que beber sempre, para manter aquele estado hipócrita, ilusionista, de que a gente é alegre. Só que a gente ainda não é. A gente está alegre. E isto em alguns, porque os birinites em outros deprimem. A pessoa bebeu para ver se ficava alegrinha, aí deu aquela pachorra, aquela baixa de tônus. Há uns que começam a chorar. Há outros que vão dormir. Como há outros que ficam violentos, agressivos, petulantes, ousados, irresponsáveis. Então os efeitos são os mais variados, porque a gente
não é alegre. A gente quer simular uma alegria e o efeito etílico em nós, ou o efeito de qualquer outra droga para isso, vai gerar em cada indivíduo, em função da sua estrutura neurológica, em função de sua bagagem moral, em função de seus recursos gerais, consequências diferentes. Viver de conformidade com a verdade que a gente já conhece é uma bênção. Todos nós ouvimos nos meios de comunicação comuns as referências ao tabagismo, as referências sobre os alcoólicos, as propagandas. Se a gente beber, não dirige. Se dirigir, não beba. Só que entra por um ouvido e sai por outro, porque nós estamos sempre achando que aquelas coisas ruins que a gente vê na tela não vão acontecer conosco, acontecem com o vizinho. Só que a gente esquece que o vizinho também está pensando a mesma coisa. Acontece com o vizinho, que somos nós. E somente quando as coisas dantescas acontecem, a gente se lembra de que podia ter sido tudo diferente. Se eu tivesse me ajustado à verdade que conheço. Nós sabemos que viver assim é que é o correto. O que é que precisamos para viver assim? Que a dor chegue. Quando a dor chega, todos nós nos enquadramos. Já é tarde, ela já chegou. O trabalho de vacinação, o trabalho que poderia nos privar do sofrimento, profilaticamente, a gente não fez. Porque a gente estava achando que aquilo só ia acontecer com o vizinho. Ter câncer? Imagina, minha família toda forte. Meu avô morreu com 100 anos, minha avó comia tocinho de madrugada. Só que eles eram eles. Não tinham a carga que eu tenho, o karma que eu tenho. Que cada um de nós é um. A gente herda dos parentes a parte biológica, a parte moral não. Os crimes, os erros são nossos, as virtudes são nossas. E cada um tem as suas, cada um tem os seus. Eu sei o que é certo, mas está todo mundo fazendo errado. Aí eu não tenho coragem de ser o patinho feio. É muito importante essa questão. Um psicólogo norte-americano que vive no Brasil há muitos anos, em Pernambuco, casado como brasileira, doutor Carraher, escreve um livro muito importante nos anos 70, que se chama O Senso Crítico. E nessa sua proposta em torno do amadurecimento do nosso senso crítico, ele diz que diante dessa onda de selva global em que todo mundo quer ficar igual a todo mundo, se aparece uma loura poderosa na telinha, as mulheres todas enlourecem. Se aparece um artista poderoso que põe um piercing no nariz, que põe um batoque no beiço, toda garotada, e alguns velhinhos também, entram na onda. O Carraher propõe que a gente se defenda dessa opinião massiva individualmente. Nós não podemos, segundo ele, esperar que toda a massa haja certo para que a gente haja certo. Porque eu não posso garantir se a massa tomou consciência. Eu já tomei do que é certo, do que é errado. Então é muitíssimo importante, porque nós vamos responder individualmente por nós. Por mais que eu seja agarrado à minha família a mim, na hora que eu passo mal, eu sou hospitalizado sozinho. A família vai lá, se reveza, fica um, vai outro, mas quem está na cama sou eu. Quem leva picada sou eu. Quem entra no bisturi sou eu. Então sou eu que tenho que entrar na porta estreita sozinho. Então eu tenho que viver o que eu conheço sozinho.
Ah, mas meus filhos não adotam, mas eu já sei que eu tenho que fazer assim. Ah, mas meu marido não gosta, é um problema dele, eu sei que eu tenho que fazer assim. Ah, mas minha mulher abomina, mas eu sei que é assim que se vive. Então, individualmente, nós somos responsáveis por nossas vidas. Depois a gente é responsável em nível de família. Mas até onde os pais são responsáveis por seus filhos? Até o ponto em que seus filhos não acionam o livre-arbítrio. Seu próprio livre-arbítrio. Porque se um pai, se uma mãe quiserem que seu filho coma e o bichinho não quiser comer, não adianta. Eu abro-lhe a boca, ponho a comida, depois ele esgurgita. Põe para fora. Porque ele não quer. Então, tudo que diz respeito ao indivíduo, só o indivíduo é que manda. Só que nós utilizamos um raciocínio falsário. Ah, todo mundo está fazendo. Aí a gente se permite. Todo mundo está usando. A gente se permite. E não passamos para os nossos filhos esse valor. Você responderá por você, por si mesmo. A gente vai com os amigos até onde seja digno, justo. Mas quando eles entrem para a indignidade, para a injustiça, estamos fora. A menos que eu queira. Já não poderei dizer que entrei naquela situação por causa deles. Eu entrei porque eu quis. Como se eu quiser, não entro. Então, essa questão de vivermos de conformidade com a verdade que a gente já conhece, é muito importante para a paz interior. A minha consciência me respalda. Não, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Puxa, mas você deixou mal as pessoas. Não deixei não, elas que ficaram mal, não mandei elas fazer aquilo. Eu sabia que eu tinha que dirigir corretamente, que andar na mão. Por que eu ia fazer a contramão? Só porque todo mundo faz? Mas não é verdade que todo mundo faz. Esse é um discurso fingido que a gente utiliza para se justificar. Tem muita gente agindo certo, só que a gente não tem olhos para quem está agindo certo. A gente tem olhos para quem está agindo equivocadamente, porque corresponde ao que a gente quer. Na nossa experiência cotidiana, e os senhores devem tê-las, há pessoas que nos vêm pedir um conselho, por exemplo. E a gente o dá. Aí, pela reação da pessoa, a gente viu que ela não gostou. Não era aquilo que ela queria escutar. Ela não veio pedir um conselho, ela veio pedir uma confirmação do que desejava. Aí ela vai e pergunta a outra pessoa, que lhe disse alguma coisa que também ela não gostou. Ela pergunta a terceira, a quarta, até encontrar alguém que diga o que ela quer ouvir. Graças a Deus, alguém que me entende. Não, todos haviam entendido, só que não era o que ela queria. Até que eu encontrei alguém que me entende. Nós somos pessoas exatamente assim. Queremos colocar nossa vontade, nossa responsabilidade, nosso livre-arbítrio nas costas de alguém. Respaldar a nossa postura na opinião de alguém. Não serve qualquer opinião. Só aquela que diga o que a gente deseja escutar. Lógico que a nossa consciência não nos libera. Eu sei lá no fundo que estou fugindo dos meus compromissos. Eu sei que poderia agir, viver e fazer diferente. Eu sei.